grande prazer recebê-los aqui, na verdade, nessa casa que é de todos nós, e agradeço nesse sentido ao Dr. Renato Porto por ter oferecido o auditório da Anvisa. A Anvisa que nesse ano celebra os 20 anos de existência. 20 anos de grandes trabalhos, muitas conquistas, muitos desafios, mas sem sombra de dúvida, acho que esse trabalho conjunto com as várias entidades é que tem sido essencial para um avanço. Bom, para a abertura do nosso 9º Workshop Internacional, Testes de Diagnóstico com Qualidade Assegurada e Acessíveis para Programas de Saúde Pública, o foco hoje em testes rápidos e point of care e seu uso na eliminação de HIV, sífilis e hepatites, eu gostaria de convidar o Dr. Renato Porto, diretor da Anvisa, a compor a mesa. Convido o Dr. o Dr. Guilherme Bus, gerente-geral da área de serviços da Anvisa. I'd like to invite Rosanna Peeling to come to the floor, representing the London School of Hygiene and Tropical Medicine. E o Fábio Arcuri, presidente da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à Anvisa. É importantíssimo que essa casa esteja sempre aberta e sempre disposta a fazer bons eventos, discutir uma matéria de extrema importância para a gente. Bom, eu acho 3 pontinhos eu queria falar rapidamente, Carlos. Primeiro, também cumprimentá-lo pela organização do CBDL também. Sem dúvida nenhuma, o auditório não é da Anvisa, o auditório é de todos vocês. Regulação se constrói em parceria, regulação se constrói conhecendo o mercado que se regula. Acho que uma agência que se fecha e acredita que todas as informações estão dentro da casa, começa errado qualquer processo. Cumprimentar e agradecer também os nossos palestrantes e nossos colegas internacionais, acho que é importante. O Brasil precisa, sim, ser um polo de distribuição e de discussão de grandes temas, especialmente para a América Latina. Nós sentamos ao lado das maiores autoridades do mundo, discutimos de igual para igual com as maiores autoridades do mundo e precisamos, sim, entender a nossa missão de liderança na América Latina, sem dúvida nenhuma. Fazer isso com muita clareza, com muita ciência, para que, de fato, consigamos avançar ainda mais aonde estivermos. Bom, falar de diagnóstico, eu sempre disse, quem me conhece há algum tempo, meus últimos meses de mandato, e quem me conhece há muito tempo, eu sempre disse, lá no começo, o Carlos com certeza vai lembrar disso, eu sempre dizia que agências não podem ser barreiras, as agências não podem ser travas para o desenvolvimento, e acho que aqui eu faço, de fato, um paralelo para mim, que diagnóstico também não pode ser a barreira para um bom tratamento de saúde. Talvez seja o primeiro passo para que as pessoas tenham a consciência que precisam caminhar para um tratamento ou para alguma alteração dos seus hábitos de vida. Cada dia mais a população exige velocidade, exige qualidade, exige disponibilidade. E o diagnóstico preciso, o diagnóstico no local adequado, e local adequado muitas vezes não precisa ser grandes centros, não precisa ser grandes clínicas, pode ser simplesmente uma farmácia ou pode ser um laboratório que tenha, de fato, muita presença em determinado local, dando capilaridade. Então, para mim, esse evento e discutir point of care, locais diagnósticos, qualidade diagnóstica, acurácia de todos esses equipamentos faz parte não só de um movimento regulatório, mas também do movimento para que a gente tenha acesso. O Brasil tem mais de 210 milhões de habitantes, dito pelo IBGE agora, há 2 semanas atrás, e a gente não pode esquecer que o Brasil também tem um território continental. A gente está vendo aí as queimadas e as pessoas fazem muitos paralelos. Bom, só para vocês terem uma ideia, dentro da Amazônia cabem 42 países europeus. Então, é muito grande, nosso país realmente é muito grande e a gente precisa, sim, ter acesso como uma meta
de resultado. O resultado não é ter, na minha opinião, Carlos Arcuri, não é ter produtos só com qualidade, eficácia, acurácia, segurança comprovada. Nós precisamos ter esses produtos disponíveis para a população brasileira. Senão não adianta nada, é mero trabalho dentro de uma Anvisa, como a gente às vezes observa. Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos, desfrutem de tudo que a ciência possa nos colocar para que a gente tenha a garantia, mais uma vez, de diagnósticos para que a gente consiga dar tratamentos adequados. Eu lembro que um diagnóstico precoce reduz bastante o custo de saúde de um país, o diagnóstico precoce reduz bastante os males que uma população pode sofrer. Então, portanto, não há dúvida nenhuma que todos esses equipamentos devem estar absolutamente disponíveis para a população. Outro ponto, e aqui o último, acho que é muito importante, e o Brasil vai precisar se debruçar nesse ponto, acho que uma matéria até para discussão, como que esses equipamentos se conectam com as pessoas. Quanto mais fácil for, quanto mais adequado for essa conexão entre um equipamento e a sociedade, melhor serão os nossos resultados. Mais uma vez, eu não acredito em resultados intermediários. Eu acredito em resultados finalísticos. O resultado finalístico é tratamento, é diagnóstico, é saber que eu preciso ter alguma atitude. E, para isso, sem dúvida nenhuma, a interação entre os equipamentos e os cidadãos será muito importante. O Brasil também é diferenciado nisso. Nós temos níveis sociais muito diferentes, nós temos níveis de aculturamento muito diferentes. Então, portanto, mais um desafio para quem quer fazer regulação num país continental e com uma disparidade gigantesca em termos de qualificação mesmo do nosso próprio cidadão. Então, vamos também pensar que ele precisa ser educado, treinado para ler um resultado, treinado para saber o que significa um pouquinho a mais num açúcar, ou o que significa um pocão a mais em uma saúde, muito a mais numa glicose, por exemplo. Desculpe. Isso faz bastante diferença. Muito obrigado, sejam bem-vindos à Anvisa, desfrutem e aproveitem de todo o evento. Muito sucesso aí no dia de hoje. Bom dia a todos. Cumprimentar os participantes da mesa de abertura e dar as boas-vindas a vocês, né, a todos os participantes hoje desse evento, programado para 2 dias. Eu represento a Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde, que está iniciando, né, iniciou recentemente, a revisão de uma regra, de uma norma importante nessa questão, que é a RDC 302 de 2005. Então, recentemente, a gente começou a fazer essa revisão. Então, claro, aqui a gente ela é bem pertinente para o evento em questão, é uma das, né, do que baliza, vamos dizer assim, o tema hoje, né? O que a gente já começou foi o seguinte: já fizemos um diálogo setorial em agosto, agora, dia 1º de agosto, teve uma ampla participação e acho que foi um evento muito bom, muito bem. Os resultados foram muito interessantes, que é justamente nessa fase, nesse começo, né, justamente a gente coletar as informações, as impressões, né, dos vários envolvidos na questão. Então, foi muito produtivo nesse sentido. E já fizemos uma consulta dirigida para alguns setores e a gente ainda está fazendo a captação desses resultados. Com relação a esse evento de hoje, agradeço, né, ao convite, e eu acho que é muito importante para o nosso aprendizado, para o aprendizado de quem, principalmente falando pela minha gerência, né, coletar informações que, como até o diretor Renato comentou, a gente tem
tem a questão do acesso, né, mas tem a questão também da segurança a esse tipo de tecnologia, segurança e eficácia. Então, a gente tem que pesar muito bem isso num processo de revisão do que já existe. Então, esse evento, repito, acho que vai ser bem importante para a gerência, para a minha gerência, para a Gerência Geral de Tecnologia e Serviços de Saúde, para coleta de informações, tanto as informações nacionais, dos atores nacionais, quanto ouvir as experiências internacionais, como é que a coisa funciona em outros lugares, né? É isso. Muito obrigado. Passo a palavra aqui para o... Muito obrigado, doutor Guilherme. Gostaria de convidar a doutora Rosana Pilling para algumas palavras. Rosana, if you may. Good morning, everyone. Thank you very much for the invitation of Carlos to come to this very important meeting. And thank you for your words of welcome. It's really important at this point, after we've tried to introduce point-of-care tests for many years, there were many lessons that we've learned. When I first went to WHO in 2001, we thought that for many of the populations and people living in remote areas that do not have access to laboratories, it's important that we try to come up with some way to diagnose what's wrong with them so that they're not just given medicines without any evidence. And so we started trying to define what kind of tests that we need. I said it needs to be accurate, it needs to be affordable if it's going to be widely used, but then accessible. So these are the 3 A's that we've been working on. I developed the acronym ASSURE to capture all the qualities that we want in a test. Which is, to be very affordable, sensitive, specific, and, user-friendly in that it's simple, can be done anywhere, rapid and robust so that it gives the results in 30 minutes and can be stored at room temperature, transported at room temperature, preferably equipment-free, and then deliverable to those who need it. So the ASSURE criteria became a benchmark that we've always tried to adhere to. But of course, for different diseases, ASSURE means different things. Now, I think that the lessons that we've learned over the last 15, 16 years is that although it is a solution, the implementation of point-of-care tests has been very, very difficult in health systems that are fragile or very weak because supply chain becomes a huge issue. Training of thousands of sites rather than a few labs become a problem. Connectivity in terms of getting the results to those who need them, as well as surveillance of diseases, etc. And so I think there's a lot that we need to discuss at this meeting because technological advances have really been spectacular in the last 15 years or so. And actually, we need to catch up with the technological innovation on how to make the best use out of them. And I would say that if we were able to connect the point-of-care diagnostics with the laboratory, then we have a diagnostic system which can, in turn, strengthen the healthcare system, make it more efficient, turn the data into intelligence for disease control and surveillance. And so this is one of the rare meetings around the world where we have government, we have academia, we have industry all coming together to be around the same table to have a dialogue. So I'm really grateful for the organization of this meeting. Thank you very much. Marcela, por favor, se junte aqui à mesa, representando a GGTPS. E é importante, por que a gente faz questão? Em 2012, quando a gente fez um dos primeiros eventos da Aladiv, a GGTPS foi uma pedra fundamental. A GVIT esteve apoiando desde sempre a nossa área
E nesse sentido, é um prazer imenso ter GGTPS, GGTES e a própria diretoria da Anvisa aqui presente, além de todos vocês, atores das mais diferentes áreas, dentro do Brasil e fora. Então, eu convidaria agora, Marcelo, se puder, só 2 palavrinhas de boas-vindas a todos, em nome da área, a gente agradece bastante. Bom dia a todos. Bem, eu agradeço o convite primeiro da Aladive em participar, em organizar esse evento. Há muitos anos a gente vem conversando a respeito de novas tecnologias, de inovação, e existem várias situações que são desafiadoras quando a gente fala da questão dos diagnósticos in vitro. Eu acho que a gente está num momento em que a discussão de inovação ela vem realmente a um ponto de grandes desafios para quem trabalha com a parte regulatória e para quem, de fato, precisa usufruir desses produtos. Então, eu acho que é extremamente oportuna a oportunidade que a gente tem sempre de conversar, de aprender, de trocar informações e acho extremamente enriquecedor todos os momentos em que a gente tem a chance de poder fazer isso, com pessoas, inclusive, que têm grandes experiências, que trazem diferentes perspectivas, e isso ajuda, acho que, a todos os atores e participantes desse cenário a entender melhor o que é possível, quais são as potencialidades de uso dos produtos e o que tem também a ser desenvolvido daqui para frente. Então, eu parabenizo a todos, agradeço, cumprimento a mesa, peço desculpa por não tê-los cumprimentado inicialmente, mas é um prazer realmente estar aqui, eu agradeço e desejo um ótimo dia de trabalho para todo mundo. Obrigada. Bom dia. Então, CBDL, poucas e pequenas, mas importantes palavras, né? Quer dizer, a CBDL ela trabalha com 3 pilares: ética e compliance, regulação e acesso. E essa é a razão pela qual estamos aqui, essa é a razão pela qual os nossos associados nos apoiaram em estar aqui. E essa também é a razão pela qual apoiamos a Aladive nessa jornada, né? Eu vou pegar o gancho do Renato, que eu acho que ele colocou muito bem a história de que não basta só termos as metodologias, né? E não basta que essas metodologias estejam reguladas, que tenham eficácia, qualidade, mas é necessário que a gente consiga dar acesso à população, que a população geral tenha acesso a essas tecnologias, né? E, nesse sentido, nós, como produtores e empresas que comercializam e os agentes do Estado, temos que trabalhar para que isso seja uma realidade, de fato, no nosso país, né? Então, eu não vou me alongar muito mais, eu só queria dizer que a gente tem apoiado bastante a Aladive nessa empreitada, nessa harmonização regulatória, entender como é que a qualidade pode ser trabalhada, porque, a partir do momento que a gente entende como a qualidade, como os testes podem ser trabalhados, a regulação fica, entre aspas, mais fácil, né? Se a gente consegue entender os limites de operação de um equipamento e quanto que o teste é sensível, específico, também fica mais fácil para os agentes reguladores trabalharem com o tema. De modo que estamos aqui para isso, junto com todos, para que a gente possa ter um desenvolvimento adequado nessa cadeia, né, que é a cadeia produtiva, entre a concepção e a distribuição e a utilização, estamos todos, de alguma maneira, envolvidos. Então, eu queria agradecer à Anvisa pela disponibilidade do auditório e ao Ministério da Saúde, à London School, por nos apoiar nesse evento, e aos nossos associados, que faz com que a gente consiga estar aqui. Então, eu desejo a todos a nós todos, um excelente evento e bom dia. Bom, muito obrigado, Fábio. Obrigado a todos aqui presentes.
realmente tem sido muito importante. Eu sei da dedicação que cada um, em diferentes momentos, tem dado a essa construção de um caminho diferente. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer agora 2 apresentações muito rápidas, mas para explicar um pouco o que é a Aladive e também dar o pano de fundo para nossa discussão. Só que eu convidaria a todos para se sentarem ali, até para verem de forma adequada. Bom, a Aladive, ela tem tido um papel fundamental na construção, não só desse auxílio de regulação, avaliação de tecnologia, desenvolvimento de políticas públicas, e para isso ela tem que contar e tem contado, de fato, com a ajuda da academia, do governo e indústria. Ela, dentro da área de tecnologia médica, está lá no foco, especialmente na área de diagnóstico laboratorial, e sempre é bom lembrar que dispositivos médicos ou tecnologia médica, ela nos acompanha a vida toda. Do berço ao túmulo, from cradle to grave, a gente tem sempre algum dispositivo médico à nossa área e à nossa disposição. Áreas como biologia molecular, medicina personalizada ou microbiologia, ajudando na redução de custos de saúde pública como um todo, são algumas das áreas em que nós atuamos. E dentro de um ciclo de vida da tecnologia médica, que é muito mais por inovação incremental do que inovação disruptiva. Na verdade, nós precisamos dos profissionais de saúde em cada um dos momentos para exatamente poder integrar. E como é feita essa integração? Se feita com tecnologia da informação, e aí entra o Saúde 4.0, ela é muito mais rápida. E com algumas fases, como pesquisa, desenvolvimento e inovação, a parte de regulação pré e pós-mercado, que nós vamos discutir aqui, a parte de acesso, que é a avaliação de tecnologia pelo sistema público, Conitec, ou pela própria ANS. A parte de sistema, monitoramento e gestão dos sistemas de saúde. Essa área é fundamental e aí pode se alavancar bastante com a tecnologia aplicada. Então, um ciclo que normalmente demora de 2 a 3 anos, é um ciclo de vida dos nossos produtos, ele pode ser acelerado se a tecnologia da informação for usada de forma inteligente. O Saúde 4.0, dentro da ABIS, foi feito, a Aladive e CBDL tiveram participação também, e foi distribuído para os diferentes atores na ocasião, tanto do Executivo quanto do Legislativo, trazendo várias contribuições. E é importante mostrar, e aqui o Fábio pontuou muito bem a CBDL, a CBDL é uma das fundadoras e apoiadoras da Aladive, mas nós contamos também com a Audimed, que é a Aliança Latino-Americana para Dispositivos Médicos, o Ética Saúde apoiando, o London School, o International Diagnostic Center, que a Rosana vai falar um pouco mais a respeito, e a própria ABIS, Aliança Brasileira da Indústria Inovadora, e conectado com o que acontece no mundo do diagnóstico ao redor do globo, que é a GDA, Global Diagnostic Alliance. Então, esse tipo de ambiente extremamente cooperativo e interativo, ele tem sido fundamental. A Aladive começou numa discussão dentro da Fundação Merrier, num curso chamado Advanced Course on Diagnostics, que todo ano é feito, esse ano vai ser a 10ª edição, e ali se encontram pessoas da OMS, da OPAS, da Gates Foundation, reguladores do mundo inteiro, para discutir o futuro do diagnóstico. Ele tem sido feito sempre sob a coordenação da Rosana Pilling, da London School, e ele traz, sim, grandes temas que avançam na área de saúde. E aqui no Brasil, como eu falei, desde 2012 a gente conseguiu trazer vários eventos, sempre reunindo grupos de atores diferentes, Ministério da Saúde, Anvisa, indústria, sociedades médicas, todo mundo contribuindo, e é isso que nós vamos fazer nesses 2 dias aqui. Sempre trazendo discussão sobre qualidade, acesso e novas modalidades de produção, tanto aqui no Brasil quanto fora. E fora, dentro de ambientes como o IMDRF, fizemos um evento no Canadá, fizemos outro em Santa Catarina, quando a reunião foi aqui no Brasil, sempre em cooperação com todos, e até entrando já num projeto novo, que a Rosana vai falar, do Chatham House, para um grande desafio para o futuro do diagnóstico. Né? O site está aberto e aceita e
precisa de contribuições de todos, né? E a London School também é o nosso portal na Europa até para poder levar e trazer conhecimento. Então, a gente tem tido realmente uma grande contribuição, inclusive dentro desse ambiente do International Diagnostic Center. Bom, aqui os fundadores, temos vários aqui presentes, Segundo, Fred, Letícia. Isso para a gente tem sido realmente um grande prazer ao longo desses anos ter podido avançar. E assim, tendo claro que o futuro está nas nossas mãos, eu vou pedir para a Bárbara colocar agora um filme muito rápido, são 3 minutos, e aí nós já começamos para valer. Alguns de vocês já viram, mas eu acho que ele serve muito bem como um pano de fundo importante para as nossas discussões esses 2 dias. Ça fait mal devant un malade. Si tu n'as pas de tests, tu n'as pas de médicaments, ça nous fait mal. Puis ça nous dénigre à notre population. Vu l'urgence des résultats, vu l'urgence de la prise en charge de ces enfants-là qui sont infectés, je pense que s'ils doivent tous se référer aux grands laboratoires des grandes villes, nous serons vraiment en retard et le temps que nous arrivions à atteindre notre cible, il y aura des enfants déjà qui seront morts. C'était heureusement pour nous que l'enfant n'était pas décédé, mais c'était une chance de le récupérer. Hapa mtoto anashika mzuri na mimi nashikia mzuri, lakini sishikia vile mimi nazoshikia, mimi nashikia tu furaha kwa roho yangu na kumbele ya Mungu kama Bom, está aberto então o nosso workshop internacional. Agradeço ao Dr. Renato, ao GGTES, GGTPS, a todos vocês que estarão aqui conosco esses 2 dias. E é dentro desse ambiente de discussão, de mais acesso com qualidade
a todos aqueles que precisam, é que nós vamos começar. Então, muito obrigado a todos e convido o Dr. Segundo Leon para vir moderar o primeiro painel. Bom dia, everyone. I will combine languages today. Buenos días con todos nuevamente. Bienvenidos a la primera mesa redonda. Esta mañana vamos a conversar sobre transmisión vertical y de cómo alcanzar la meta de eliminar transmisión vertical utilizando pruebas rápidas. Tengo el placer de estar acompañado de expertos en esta área, a quienes voy a invitar a pasar a acompañarme a la mesa ahora. Tenemos al doctor Lino Neves de Silveira, del Ministerio de Salud de Brasil. Por favor. La doctora Rosana Pilling, de la Escuela de Medicina Tropical de Londres. Y la doctora Luisa Basso, de UFS. Bien, vamos a empezar entonces con el doctor Lino Neves. Solo para recordarles a todos los miembros de la mesa, tenemos 20 minutos cada uno para hacer su exposición. Yo les voy a pasar un aviso un par de minutos antes para terminar. Entonces, doutor Neves, empezamos. Bom dia a todos, eu me chamo Lino Neves da Silveira, sou médico infectologista que faz parte do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis e vou discutir aqui com vocês um pouco mais sobre quais são as estratégias que o Ministério da Saúde tem pensado e discutido para alcançar a eliminação da transmissão vertical. A princípio, o tema seria só HIV e sífilis, mas a gente sempre conversa num pacote que a gente consegue oferecer de serviço a essa mulher e a essa gestante, então eu vou incluir algumas das políticas que nós temos feito também para a eliminação das hepatites virais. Então, eu trouxe aqui algumas das prioridades do departamento para o ano de 2019 e 2020. A gente teve umas mudanças no começo do ano, principalmente com a incorporação dentro do departamento, que já cuidava de HIV, ISTs e hepatites, a incorporação da tuberculose e da hanseníase, fazendo um bojo aí de doenças crônicas transmissíveis. E como vocês podem ver, a prioridade 3 fala diretamente sobre a transmissão vertical, como um objetivo de diminuir a transmissão vertical das sífilis e das hepatites virais, e a eliminação da transmissão vertical do HIV. E aí também, nas prioridades 2 e 3, a gente tem indiretamente questões relacionadas à transmissão vertical. Obrigado. Nós temos questões relacionadas também indiretamente à transmissão vertical, à medida que eu fortaleço o diagnóstico e tratamento de HIV e de hepatites virais e amplio o tratamento da hepatite C, como um plano de eliminação da hepatite C que nós vivemos. E aí, nessa estratégia, o departamento criou um núcleo de resposta à transmissão vertical, que é um grupo dentro do departamento, especificamente para cuidar e para dar seguimento e dar uma aceleração a essa resposta à transmissão vertical. Então, em relação à hepatite C, onde é que nós estamos? Então, especificamente para a hepatite C, atualmente, pela nossa recomendação, a gente faz a testagem somente daquela gestante com fatores de risco. O que nós vemos que é um problema disso? Será que nós testamos todas as mulheres que precisam ser testadas? Então, a gente tem vários estudos e levantamentos falando que, durante a gestação, essa mulher tende a falar um pouco menos das suas práticas de risco. Então, provavelmente, isso é uma situação e uma testagem subrealizada. Então, por conta... E aí, o que seria uma taxa estimada de transmissão vertical da hepatite C, que eu vou comentar mais para frente, que é uma das questões que nós precisamos melhorar, é na vigilância das hepatites virais no contexto gestação. Então, essa taxa de transmissão vertical foi um estudo feito pela área de hepatites virais,
com uma perspectiva e uma estimativa de uma taxa de transmissão vertical de hepatite C de 5,8%. Então, fazendo mais ou menos um cálculo anual aí de 2013 a 2017 do número de gestantes que nós tivemos por ano, nós tivemos, nesses 5 anos, cerca de 2.100 casos estimados de transmissão vertical de hepatite C. Então, quais seriam os nossos próximos passos? Então, nós estamos para atualizar o protocolo das recomendações de transmissão vertical aqui no departamento, e o nosso próximo passo é tentar incluir o rastreio universal para hepatite C no pré-natal, assim como criar uma vigilância para os casos de transmissão vertical, com a notificação da gestante com hepatite B e com hepatite C, e com a notificação da criança exposta à hepatite B e hepatite C. Especificamente em relação à hepatite B, como é que nós estamos? Então, alguns trabalhos e algumas estimativas vêm trazendo que esse gráfico fala especificamente da América Latina, isso aí que está pontuado. Somente com a vacinação, nós só vamos alcançar a eliminação da hepatite B em 2070. Então, nessa perspectiva, quais medidas que nós precisamos somar e adicionar à vacinação universal para atingir essa meta da eliminação da transmissão e da hepatite B? Então, esse gráfico aqui mostra, nessa linha azul, se eu não fizer nada, como é que vai se lidar essa transmissão, no estado atual, aliás. Se eu fizer a vacinação da infância, então a gente vê uma queda muito pequena. Só que quando eu adiciono vacinação da infância, vacinação ao nascer e a profilaxia da gestante com tenofovir, eu consigo uma diminuição muito importante na transmissão da hepatite B. Então, quando eu faço medidas voltadas para a transmissão vertical da hepatite B, eu consigo um êxito muito maior para a gente alcançar a eliminação da transmissão da hepatite B. Então, quais são as recomendações nacionais atuais para hepatite B que contém os nossos protocolos? Primeiro, a vacinação universal para hepatite B. A investigação de todas as gestantes do pré-natal. Então, o nosso protocolo recomenda que no primeiro trimestre, na primeira consulta de pré-natal, essa gestante faça testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV. A partir de um teste positivo, essa gestante precisa fazer carga viral de hepatite B e o HBe-AG para avaliar se existe a indicação da quimioprofilaxia com a tenofovir. Então, se essa gestante tem um HBe-AG positivo, indicando replicação viral, ou uma carga viral de vírus B acima de 200.000, ela tem indicação, entre 28 a 32 semanas, de fazer uso do tenofovir profilático para justamente chegar no momento do parto com uma carga viral mais baixa. Aí nós temos também como recomendação a dose ao nascimento da vacina da hepatite B, junto com a imunoglobulina na maternidade e o segmento clínico e laboratorial das crianças expostas. Esse gráfico é para mostrar, de uma forma geral, que a cobertura vacinal para a hepatite B, isso foi uma cortesia do grupo de hepatites em colaboração com o Programa Nacional de Imunizações, nós podemos ver aqui uma cobertura vacinal, de uma forma geral, muito baixa para a hepatite B na população acima de 20 anos. Esse gráfico aqui foi um levantamento que nós fizemos junto com o setor de vigilância do nosso departamento, que nós fizemos um recorte específico de quem são essas mulheres de 15 a 49 anos que vivem com hepatite B, um recorte dessas notificações, entre 1999 a 2018. Nesse período de tempo, 30% das nossas notificações nessas mulheres foram em gestantes, sendo que, atualmente, a gente só notifica a gestante com hepatite B se ela descobre hepatite B durante a gestação. Então, se ela é uma mulher vivendo com hepatite B e engravida, atualmente a gente não sabe desse momento gestação nessa mulher. Então, a gente mostra aí que é um ponto de melhoria de vigilância que nós precisamos. E uma outra questão que vale a pena a gente frisar, que dessas gestantes, dessas quase 25.000 gestantes, nós tivemos 6.000 com HBe-AG reagente. Então, eram mulheres que, no momento da gestação, estavam com uma altíssima replicação viral, mostrando aí o risco de transmissão vertical de vírus B. Nós fizemos um inquérito em 2017, chamado Inquérito Maternidades.
Então, foram enviadas e responderam 949 maternidades um inquérito que nós perguntamos quais ações de prevenção de transmissão vertical para HIV, sífilis e hepatite B que essas maternidades estavam fazendo em 25 estados e 813 municípios. E aí nós dividimos essas maternidades nas que faziam mais de 500 partos e nas que faziam menos de 500 partos. E como é que estavam as ações dessas maternidades para a hepatite B? Então, nós podemos ver que das maternidades com menos de 500 partos, 32% não faziam nem o teste rápido para a hepatite B. E das maternidades maiores, com mais de 500 partos, 33% delas não faziam o teste rápido de hepatite B. Em relação aos cuidados com o recém-nascido e com a mãe com hepatite B nessa maternidade, 60% delas somente faziam a vacinação, sendo que nós temos uma recomendação para a vacinação de todos os bebês, e com a imunoglobulina esse cenário é pior. A gente tem a recomendação de fazer imunoglobulina a todas as crianças expostas, somente 48% dessas maternidades realizavam imunoglobulina. Então, para a eliminação da transmissão vertical de hepatite B, nós precisamos de uma articulação interministerial e intersetorial com os diversos setores, atenção primária, saúde da mulher, maternidades, programa de imunizações, como que nós podemos capilarizar essa quimioprofilaxia com o tenofovir e a investigação dos casos de transmissão vertical. Falando especificamente sobre HIV, então a gente teve ao longo da nossa série histórica alguns projetos e alguns processos que focaram especificamente na saúde materno-infantil, e a partir desse enfoque na saúde materno-infantil a gente teve uma grande redução na transmissão vertical da AIDS no Brasil. Então, a gente pode ver que de 96 a 2002 a gente teve um grande incremento nas notificações, mas provavelmente isso é fruto, né? A gente ainda tem uma notificação um pouco tardia, a gente só notifica AIDS em crianças menores que 5 anos, então é como se tudo tivesse dado errado na vida dessa criança, a gente só consegue notificá-la meio que no final da linha. Então, o que nós tivemos de projetos nesse período? Então, nós tivemos Projeto Nascer em 2002, nós tivemos principalmente o Projeto Cegonha em 2011, e aí a gente consegue ver que depois da implantação desses projetos a gente teve uma redução importante da transmissão vertical de AIDS no Brasil. E alguns protocolos que eu vou comentar mais para frente depois, o protocolo de investigação de transmissão vertical e o nosso PCDT, o nosso guideline que junta todas as recomendações de transmissão vertical no Brasil. A gente tem um recorte racial muito importante quando a gente fala na distribuição dos casos de AIDS em gestantes. Então, ao longo dessa série histórica, a gente teve uma redução do diagnóstico de AIDS em mulheres brancas, enquanto que em mulheres negras a gente teve um aumento de 18% de casos. Nós estamos na construção de uma cascata de cuidado da gestante e da criança exposta. Então, talvez para quem não tenha familiaridade com o assunto, a gente tem uma cascata de cuidado da pessoa vivendo com HIV, chamada também as metas 90-90-90. Então, 90% das pessoas vivendo com HIV sendo diagnosticadas, 90% dessas diagnosticadas em uso de antirretroviral e 90% dessas em uso de antirretroviral atingindo supressão viral. Então, mais ou menos no Brasil, do que a gente consegue construir uma cascata de transmissão vertical, que a gente entende, por mais que essa mulher esteja nesse 90-90-90, a gente precisa de um olhar e um recorte específico para a gestante e para a criança exposta. Então, de cerca de 10.300 gestantes infectadas, aliás, diagnosticadas, né, com 12 mil que nós temos aqui, nós temos identificadas cerca de 10 mil crianças expostas, então, mostrando que a gente precisa melhorar ainda na nossa vigilância. Dessas 10 mil crianças expostas, 10.384, a gente tem de crianças infectadas 303, sendo que em TARV nós temos 220. Então, por enquanto, o que a gente tem de cascata de cuidado dessas gestantes mostram esses dados, isso aí ainda está em construção. A gente vai ter uma discussão daqui a pouco sobre a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV, como uma estratégia que a gente usa para unificar e questão de gestão, assistência e vigilância, mas nós vamos comentar daqui a pouquinho.
Em relação à sífilis, onde é que a gente está? Então, a gente vive atualmente num cenário de epidemia de sífilis nacional, em que nós temos, no ano de 2017, uma proporção de 17,2 casos de gestantes com sífilis a cada 1.000 nascidos vivos, e uma proporção aí quase que de 50% dessas gestantes, o RN nasce com sífilis congênita. Então, uma taxa de incidência de sífilis congênita de 8,6 a cada 1.000 nascidos vivos. E sendo que a nossa meta de eliminação, que a OPAS coloca para atingir a eliminação da transmissão vertical de sífilis, é 0,5 casos a cada 1.000 nascidos vivos. Então, nós temos bastante campo para melhoria. Nós temos também o mesmo recorte racial que temos para o HIV. Então, enquanto que a gestante branca ela tem cerca de uma taxa de incidência de 30%, na gestante negra, essa taxa vai para 61% dessas gestantes são negras, uma proporção aí 98% maior. Então, quando a gente fala de eliminação da transmissão vertical, HIV, sífilis e hepatites, nós falamos de um contínuo. Então, a gente precisa olhar, e é o que a gente tem tentado fazer como departamento, olhar para essa mulher antes do momento de gestação. Então, da gente pensar na saúde sexual e reprodutiva dessa mulher ter acesso ao serviço de saúde, dela poder fazer uma testagem e fazer a sua investigação antes de engravidar, para que a gente consiga fazer o tratamento ou o controle clínico dessas doenças antes do momento de gestação. Então, isso fala principalmente ao acesso à saúde que essa mulher está tendo. Depois do momento saúde sexual reprodutiva, aí nós falamos especificamente do momento de gestação. Então, essa mulher ter acesso ao pré-natal e ter um pré-natal de qualidade, onde ela consiga fazer todo o seu rastreamento. E esse pré-natal de qualidade, além de eu ter o insumo para diagnóstico, eu preciso ter a qualificação da equipe de saúde para saber o que fazer com aquele resultado e ter o tratamento específico amplamente oportuno. Então, para ela conseguir fazer o seu tratamento, é sua profilaxia. E quando eu faço essa linha, esse contínuo completo, aí sim eu consigo fazer a redução da transmissão vertical a partir da integração de políticas e de serviços. Então, uma estratégia que a gente pensa para todos os agravos, e a gente acha que isso é muito importante, especialmente na sífilis, são os comitês de investigação de transmissão vertical. Então, o que seriam esses comitês? Então, seria um grupo de indivíduos e de pessoas de vários departamentos, sejam eles dentro do Ministério, sejam pessoas das universidades, seja sociedade civil, trabalhadores em saúde, gestores, para justamente discutir as 3 principais linhas, a linha da gestão, a linha da vigilância e a linha da assistência, que a partir do momento que eu integro todas essas ações e políticas, a gente consegue ajustar os nossos serviços buscando a eliminação da transmissão vertical. Então, a partir da discussão desses casos, a gente consegue ter um diagnóstico da sua rede de serviços, e esse comitê ele tem um caráter propositivo, de propor ações que vão ser implantadas no território. Então, o nosso grande desafio é que nós temos as recomendações, os documentos estão escritos, nós temos os insumos, então a gente não tem falta de nenhum desses insumos para diagnóstico e para tratamento em nível central. Então, nós precisamos qualificar a nossa rede de atenção à saúde, fazer com que todo esse arsenal que a gente tem capilarize e chegue nos nossos pacientes, para que a gente consiga investigar para identificar oportunidades de melhoria, elaborar planos de correções, pactuar, implementar e monitorar, e com todas essas medidas a gente conseguir eliminar a transmissão vertical. Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor Neves. Vamos a dejar las preguntas para el final de las exposiciones. Quiero invitar ahora a Rosana Pelín. Por favor, Rosana. Thanks. So I've been asked by Carlos to speak about elimination, but I chose to concentrate on dual elimination. So the question that he posed to me, is it possible? And I would say, right now, it is possible. So that's the end of my lecture. Just kidding. Okay. So
So I'm going to talk about 3 criteria for conditions, criteria and the conditions that are necessary for elimination. Let me just stand over here. And so then I'm going to talk about some examples of what is needed in order for countries to achieve elimination, because there are over 10 countries that have already done so in terms of the dual elimination of mother-to-child transmission of HIV and syphilis. And then I'm going to finish with, can we do better? Now, these are the WHO UNA's targets for the elimination. The case rate should be less than 50 per 100,000 live births, which is similar to what you presented as 0.5 per 1,000 live births. And the process indicators are that 95% of pregnant women should be able to access antenatal care. And of those who access antenatal care, 95% should be tested for HIV and syphilis. And of those who are positive, then 95% should be tested. Now, the line above, the line above shows the 95, and this is, the line below shows where we are. We're very far from achieving it for most of the countries. Now, there are also conditions that over the years, scientists have now come to realize that those are essential criteria for disease elimination in terms of infectious diseases. And they're, 1, a means of case finding or a diagnosis, and secondly is an effective cure or treatment. And finally, there should be no intermediate vector for the infection, so that for arboviruses and other diseases, parasitic diseases, where there's an animal reservoir, it's much harder to achieve elimination because of the controls that you need to have. So for HIV and syphilis, we do have means of case finding, and very effective at that, because we have rapid tests that allow us to go to every antenatal care and test pregnant women. And we do have effective cure for both now. Now, there are countries that have achieved elimination, and most of them are in the Americas. So we started with 2016, where Cuba was validated by WHO and UNAIDS as having achieved elimination. And it was really good because it showed for many countries that you don't need to be a rich country to achieve elimination. And then in the second year, that started. I was on the, I'm still on the validation committee for WHO and UNAIDS for looking at the dossiers for elimination. And so after Cuba had achieved elimination, we received a flurry of dossiers submitted for elimination from the smaller island countries in the Caribbean, as well as Thailand, and they've been validated. And then in 2018, we have Malaysia, and then 2019, most recently, Maldives. And so there are countries that have achieved that. Now, what are the lessons that we've learned from the countries that have achieved dual elimination? First of all, it's really important to have political will so that it supports all the other points that we make below, is that we need the political leadership in order to achieve this. We need enough human and financial resources to support the elimination. In a lot of countries, as we talk about trying to do investigation of cases that are detected, monitoring, etc., it takes a lot of personnel when you have to go to every country to make sure, every region in the country, to make sure that there are no more cases. We need a robust healthcare system with provision of basic healthcare.
And the testing for pregnant women for HIV and syphilis should be an essential part of prenatal care. And so we need the health system to function well in order to know for the country to forecast enough tests, enough medicines for the country, do the procurement, do the distribution, make sure that every antenatal care clinic has them. And then we need, finally, the equity of access so that hard-to-reach populations in remote areas, marginalized populations that are often highly at risk, have access to testing and cure as well. Now, what we're seeing in the rest of the world, because there are 194 countries that are within the UN system, and we only have just over 10 countries that have eliminated. And we know in Africa there's been a lot of HIV, but also a steady, quite high level of syphilis in pregnant women. And so we looked at, we did a workshop, 3 workshops in Africa last year, in different regions to cover at least 25 countries. And we see a lot of the gaps between HIV screening and syphilis screening. So for example, in Zambia, where, well, in these 3 countries, Mozambique, Uganda, and Zambia, where the HIV rates are quite high, 15%, 7.3%, 14%. The screening of pregnant women for HIV has reached the 95%, and yet syphilis is at 72% for Mozambique, 43% for Uganda, and only 56% for Zambia. So there's a big gap, and in other countries as well. Now, why is that? So when we did the workshop, we asked the countries why that this is the scenario. And first of all, there's very little political commitment for syphilis. So it's not included as part of the free screening for pregnant women. So you can imagine a pregnant woman goes through a clinic, they're offered HIV testing for free, but they're asked, would you like to pay for syphilis testing? And of course, a lot of them have never heard of syphilis and its effect in pregnancy. So they say no, or they cannot afford to pay. So that's why the testing is not done. In other countries, they do offer free testing, but they often have stockouts, so they have no syphilis test. So HIV, the national program, makes sure that every ANC has the test. But for syphilis, there's no national syphilis program that offers that. And quite often, the HIV programs don't integrate that. So we need more integration of services. Now, in this day and age, when all the countries in the UN system have committed to the Sustainable Development Goals of leaving no one behind, we really need to think of better ways to offer services, especially for diseases for which we don't have as much resources as HIV. And so we're looking at what can we do better with what we have. Because if you think about the criteria for elimination, we do have the tests, we do have the medicines, and there are no intermediate vectors for syphilis. Now, why can't we do better? So we came up with, we need more advocacy for political leadership. We need to increase awareness in pregnant women. Pregnant women in Africa have heard lots about the effect of HIV in pregnancy, but very seldom have they heard about syphilis. So we need to do more about that. So political will is really important. And then with political will, and then comes financing. Countries will look for financing from Global Fund or other financing mechanisms. And with awareness, we have demand creation so that we need to have demand for these services. So these two come together. Now, we do have the test and the treatment. So we have very little to do here, except that I would advocate that countries use the dual test more often, so that with one
sample, one clinic visit, one drop of blood, you could test for both, sorry. And in this region, since very early days, we heard many healthcare workers outside of hospitals are afraid to use penicillin because of allergies. And so we need to really be teaching them about the very irrational fear. I remember Freddie, who's in the audience, with the introduction of rapid syphilis tests in Bolivia years ago, with the prevalence rate, they calculated that it takes 16 years of testing before they find their first allergy case. And so I think that these need to be, this information needs to be transmitted more. Now finally, I think the biggest problem we see with many countries that fail to achieve elimination is the health system constraints. When you don't have a robust healthcare system, you really need to think well how to forecast demand, and then when you have enough tests that you've procured, how to distribute it to thousands of sites across the country, and how do you train the people at those thousands of sites, and to be able to assure the quality of both the tests and the testing. And also, if you have connectivity, you could automate the surveillance to know what's happening at every antenatal clinic around the country. And if no results come in for a couple of days, you could call up and say, you know, to understand why. Is it because they don't have tests? Because the person who's doing the testing left for some reason and nobody's been trained to take over. And so there's many advantages of connectivity that we should use. In the day that we all have cell phones, we're all connected, why don't we apply those to healthcare? It really is an important question. Now, years ago, we got Gates funding to implement rapid syphilis testing in 7 countries around the world. And we purposely chose these 7 countries to represent big countries and small countries. And in Peru, we worked with Patty Garcia, who eventually became the Minister of Health in Peru. And she found that by introducing the rapid test, even in the biggest maternal hospital in Lima, she was able to reduce the number of visits from 6 contacts that a pregnant woman has to make in order to get tested and treated to 1 visit, 1 finger stick, and everything is done in 1 day. So you make the healthcare system much more efficient, reduce the number of repeat visits, the patients are happier, the healthcare workers are happier, and the cost to the healthcare system is less. And so this is a lesson that we really need to think about how we could use rapid tests in order to improve the healthcare system. And so these are the other countries where we've done this study. And so in Brazil, we work with Adele Ben-Sacken in the Amazon forest to introduce these rapid tests. Now, you can imagine a rapid test being put into an atmosphere of, you know, a really high humidity and high heat. It's a real test of whether the test can work in all settings. And she did a remarkable job. We really increased, we shown the possibility of feasibility of using these tests in the Amazon forest. And we trained enough workers to know that all the quality testing is done very well. The only thing we had to watch out for in the forest is the monkeys taking our tests when we're waiting for that 15 minutes for it to incubate. And so, but in other countries, we show that it really worked very well. And we strengthened the healthcare system, make it more efficient around all these countries. And so this project was actually written up in the World Health Report as an example of how to implement a new technology. Now I want to just go very quickly over some the reasons for connectivity. So in Zimbabwe, we were asked by the minister, the chief of lab services,
to think a way that we could introduce a connectivity. Because the lesson learned from there is that they introduced point-of-care P24 testing. There were 286 machines that were donated. They were small machines, so it's very portable. You could send it around the country. But after they've introduced it, within several months, they already lost track of where the machines are, how many machines are still working, how many are they doing per day, whether they've been sent to the right sites or not. And so they don't want to repeat this if they're going to introduce more rapid tests. And so what we've done is we use open source middleware solutions to take the data from these point-of-care machines and actually link them to the lab, the chief of lab services lab, and so that all the data is available to the government, who could track each point-of-care testing for P24 within an hour to know what's happening across the country. So this is a possibility that we could have with tracking progress towards elimination as well. And we could track error rates of each one of the point-of-care machines. We could tell when the stocks are depleting, because every test result that comes in means one test. At least one test has been used. And so we were able to make sure that there are no stockouts. And with that, we could actually link up the quality assurance results to each one of the sites, so that we could know which results could be trusted and which site needs more retraining because they don't do as well. So there are many, many advantages to having connectivity to turn the data into intelligence for control and tracking. Now, with this, we need to convince the labs that this is a new challenge that they need to take on. They need to take on the training. They need to take on the quality assurance for all these point-of-care sites. And they need to be involved in thinking the rapid tests being sent to the right sites if it's a machine, point-of-care machine, and tracking the number of tests that have been used, etc. And so they need to be doing the supervision. They need to be conducting research into how to implement new technologies. And so this is something that really needs the lab system and the point-of-care system to work together into a diagnostic system. And it's only that, with that we could make point-of-care tests become a tool for strengthening the healthcare system. So in summary, yes, we could eliminate mother-to-child transmission of HIV and syphilis. More than 10 countries have achieved that. And here are the very important points about having political will, having enough resources, having a robust healthcare system to provide these basic services, and equity of access. And we think that a lot of the programs fail to scale because of lack of one or more of these. And we could do better immediately with labs taking on a better role, a more central role in training and QA, and also use of connectivity so that we can know what's happening across the country up to the hour in terms of knowing how to adjust and optimize our control strategies. The political will and the awareness will take time, but together we think that over the next decade we should be able to really do something about having more countries achieve elimination. Thank you very much. Gracias, Roxana. Ahora vamos a escuchar a nuestra última integrante de la mesa, la doctora Luisa Basso.
Eu agradeço a todos os organizadores e agradeço o convite pela oportunidade de trazer nossa experiência. Então, vou falar um pouquinho de rapid test para HIV, especialmente para sífilis, e vocês vão entender que nos 2 compartimentos, sífilis é o que eu trabalho mais, mas vão entender que tem uma parceria associada. Então, eu represento o Laboratório de Biologia Molecular, Microbiologia e Sorologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse laboratório tem, com o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e IST, uma parceria muito longa, mais formalmente a partir de 2008, mais informalmente desde 1996. Então, tem uma história toda nisso. E, nesse contexto, a universidade intermedia um convênio junto com o Ministério da Saúde e trago aqui, então, o Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade para os testes de monitoramento e diagnóstico da rede do Ministério da Saúde. Então, o que a gente tem aqui no Programa de Avaliação Externa da Qualidade é uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por meio do laboratório Dr. Amilcar Tanuri, uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo, com uma parceria com a Milena, do grupo do Dr. Reinaldo Salomão, e temos também aqui uma parceria com a Fiocruz, com o Laboratório de Referência de Hepatites Virais, por meio da doutora Lia Lewis. E, especialmente na Universidade Federal de Santa Catarina, nós preparamos nós somos responsáveis por elaborar, distribuir e fazer os relatórios do Programa de Avaliação Externa da Qualidade dos Testes Rápidos, que é um programa bem desafiador no Brasil. Então, o Programa de Avaliação Externa da Qualidade de Testes Rápidos ele teve início em 2011. A validação da metodologia DBS para sífilis está publicado em associação com um paper que a doutora Rosana Pilling conhece, porque foi também fruto de testes que a gente fez na Amazônia durante aquele projeto que a Adele executou em Manaus. E, então, em 2011, foi dada a largada do Programa de Avaliação Externa da Qualidade para Testes Rápidos. Naquele momento, reunimos em 8 municípios do Brasil, ao longo de 2 meses, os municípios por região, e começamos a divulgação desse programa de avaliação externa, que não era muito bem visto pelos pares que faziam os testes, porque são pessoas fora de laboratório que têm muito pouca experiência com monitoramento e avaliação externa da qualidade. Então, o foco do nosso programa é educacional, ele é não punitivo, ele é gratuito, ele faz rodadas práticas e rodadas teóricas, ele é destinado aos profissionais das unidades de saúde que fazem teste rápido, sem distinguir categoria profissional da área de saúde. O desempenho dos profissionais nesse teste, nesse programa de avaliação externa, é um pouco diferente dos outros. Normalmente, um programa de avaliação externa ele avalia o laboratório. No caso da avaliação de testes rápidos, a gente procura avaliar o profissional. Então, individualmente, cada profissional que faz teste rápido tem a sua prática avaliada. Nós temos painel, então, para avaliar HIV, sífilis e hepatite C. Buscamos identificar e corrigir as não conformidades, sempre pensando que o teste rápido, em muitas situações, é o primeiro diagnóstico oferecido e, portanto, a garantia do diagnóstico ao SUS, também pelo treinamento dos profissionais, ela é muito importante. E o departamento, então, tem balizado isso e tem mantido essa parceria tão importante. Só para relatar um pouquinho, entre 2011 e 2013, quando foi dado o lançamento do programa, nós fazíamos 500 painéis
Esses painéis são constituídos de 4 tubos, são amostras de sangue seco, vão por correio, então as pessoas recebem por meio de um SEDEX esses painéis, e cada um dos painéis de avaliação externa da qualidade possibilita que 2 pessoas façam os testes. Então, esses 500 painéis eram distribuídos para 200 unidades e 250 profissionais eram testados num quantitativo muito pequeno, considerando que o Brasil compra 10 milhões de testes rápidos por ano. Entre 2018 e 2019, o programa já cresceu bastante. Temos 2.100 painéis produzidos na última rodada. Esses 2.100 painéis atingiram 1.102 unidades de saúde e reportaram resultados no nosso sistema 3.025 profissionais. Em outubro, agora, teremos uma rodada de avaliação teórica. Se a gente olhar o contexto nacional e se espera que o teste rápido que a avaliação externa da qualidade tenha a mesma capilaridade dos testes rápidos, então se imaginaria uma distribuição mais equitativa pelo Brasil, mas a gente lembra que a adesão é voluntária. São 5.500 municípios no Brasil, em torno de 2.800 fazem teste rápido. Então, cerca de 46% dos profissionais avaliados estão na região Sudeste, seguidas pela região Sul e pela região Nordeste, e temos uma participação pequena do Norte e relativamente pequena da região Centro-Oeste. O que chama a atenção é que, de fato, o teste rápido no Brasil ele tem a configuração que se espera, ele é realizado fora de laboratório e, portanto, a participação de profissionais realizando o teste rápido está muito concentrada em enfermeiros e técnicos de enfermagem, fazendo praticamente 70%, quase 80% dos profissionais que fazem essa avaliação, essa testagem rápida, e por isso que a gente foca muito a questão educacional no nosso programa, justamente porque a cultura de avaliação externa da qualidade é uma cultura que nasce em laboratório, mas ela não se espalha para todas as categorias da saúde, portanto, é uma cultura que se está construindo no Brasil ao longo desses anos todos. Em relação aos resultados, eu trago só o resultado da última análise, da rodada 19, que encerrou em agosto, e nós vemos que a gente tem um pouco de diferença em relação digamos, a excelência dos resultados obtidos para HIV, sífilis e hepatite, e explico um pouco por quê. Em relação ao HIV, na última rodada, nós tivemos 64% de excelência, isso significa que 64% dos profissionais acertaram 100% do resultado. Nós tivemos 19,5% dos profissionais que tiveram aprovação, ou seja, eles acertaram entre 70% e 99% dos resultados. E isso corresponde a mais ou menos 83% de todos os profissionais com bom desempenho na avaliação externa da qualidade. Em relação à reprovação, HIV, vocês vão ver que existe uma reprovação maior do que os outros marcadores, mas a boa notícia é que, normalmente, essa reprovação ela não é por má interpretação do resultado do teste, mas é muito mais por desconhecimento do protocolo de testagem que o Brasil tem, ou seja, o manual de diagnóstico da infecção pelo HIV em adultos e crianças não é conhecido em muitas instituições, e a gente ainda vê nesse pedacinho aqui da avaliação pessoas que usam kit vencido ou que reportam que o kit é vencido, e isso é um erro igual. E pessoas que testam
ou fazem TR1, ou seja, o primeiro teste, com o mesmo kit fazem o TR2, e isso também é um erro importante. Em relação à sífilis, nós tivemos excelência em 87%, 6,7% com aprovação, então mostrando que a gente tem praticamente 93% de pessoas bem avaliadas no seu desempenho. Em relação ao HCV, o número é melhor ainda, a gente tem cerca de 97% dividido entre 90% de excelência e 6,7% de aprovação. Então, junto com o componente de avaliação externa da qualidade, o Ministério da Saúde também vem fazendo, desde que adotou a política de acesso ao diagnóstico por meio de teste rápido, vem dando bastante foco ao sistema de treinamento à distância Telelab. E o Brasil, nessa quantidade enorme de kits que compra anualmente, tem realmente uma troca de fabricantes a cada ano com relativa frequência. E, por isso, o Ministério da Saúde disponibiliza no sistema de treinamento à distância Telelab, que pode ser feito o download online, facilmente, gratuitamente. Tem todos os testes que o Ministério distribui, tem um filme ensinando como fazer o teste. Eventualmente, o nosso laboratório ainda tem feito alguma participação em treinamentos presenciais, porque nós temos recebido convite de grupos que parece que ainda não confiam totalmente num treinamento online e que preferem uma conversa, e a gente tem ido. A última vez que fomos foi a penitenciária do estado de Santa Catarina, que preferia uma conversa a um treinamento online. Embora em todos os treinamentos a gente leva o Telelab para mostrar e divulgar, é importante esse meio de comunicação. E também a gente disponibiliza, como um curso do Telelab, todo o sistema de avaliação externa da qualidade para teste rápido, em dois materiais, para que nenhuma instituição tenha dúvida de como fazer, proceder para se inscrever e participar do programa. E também o laboratório faz validação de conjuntos diagnóstico em meio à vida real, ou seja, utilizando amostras clínicas que trazem consigo, além dos marcadores, toda a experiência imunológica dos pacientes, e isso mostra para a gente como os kits funcionam no dia a dia e quais problemas que a gente poderia encontrar. Então, em relação à validação de conjuntos diagnósticos, a nossa parceria é com o Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal de Santa Catarina, nesse caso, o Dr. Orlando Ferreira, e a gente trabalha esses dois compartimentos, cada um no seu laboratório, juntando os relatórios finais e validando todas as amostras que nós usamos. Então, eu trago aqui os resultados de sífilis, mas de antemão já posso dizer que os resultados que o Orlando obteve com esses kits são sempre melhores para HIV do que os resultados que a gente obtém para sífilis. Então, o primeiro kit que a gente avaliou nos últimos 2 anos foi o SD Bioline Duo. Ainda ele era Aleri, hoje ele é Abbott. E esse kit tinha uma pergunta muito importante, porque se você tem a oportunidade de fazer o teste rápido imediatamente, com uma gota de sangue, você tem 2 agravos diagnosticados, é de uma facilidade numa sala de parto, é de uma facilidade num hospital impressionante, que ajuda muito. Então, para fazer essa validação, nós recebemos 900 testes, e a opção que nós fizemos foi usar um painel com amostras, um painel comercial, né, um painel da Boston Biomedical Incorporation. Ele tem 20 membros, mas usamos só os 17 membros positivos daquele painel.
e usamos 814 amostras clínicas de pessoas que aceitaram doar o sangue quando iam ao nosso laboratório. A validação, então, foi feita com FT-ABS da VAMA, o imunolite por quimioluminescência da Siemens e a hemaglutinação da Ômega. E aí fizemos a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo por meio de curva ROC, pelo sistema MedCalc, e teste de concordância capa no SPSS. O painel comercial detectou corretamente os 17 membros. A gente sabe que a tendência é que, se você usa soro, o resultado é muito melhor do que se você usa sangue total, só que a realidade é usar sangue total. Portanto, as amostras clínicas que a gente trabalhou são amostras de sangue total. A caracterização sorológica, então, das 814 amostras clínicas que foram usadas, mostraram 206 amostras verdadeiro positivas, 608 verdadeiros negativas. Dessas, nós encontramos um falso reagente e 8 falsos não reagentes. A sensibilidade, então, do kit ficou em 96,1 e a especificidade ficou em 99,8. A gente calculou os intervalos de confiança. Valor preditivo positivo de 99,5, valor preditivo negativo de 98,7. E nós baseamos, então, a validação pelos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde no Manual Técnico para Diagnóstico de Sífilis, e lá consta que a sensibilidade mínima admitida para um teste treponêmico de sífilis, teste rápido, é de 94,5 de sensibilidade, 93,0 de especificidade, e, portanto, esse kit foi aprovado nesses parâmetros. O índice de concordância capa foi excelente, 0,970, mostrando que ele é perfeitamente relacionável com os testes de laboratório. Eu gosto muito de dizer uma frase que eu ouvi do Dr. Ron Ballard: teste laboratorial e teste rápido não são milagrosos, eles são testes, e possivelmente você vai encontrar problemas em algumas amostras, e isso a gente não pode perder de vista. Em relação ao kit combo de Bill Manguinhos, HIV sífilis, com metodologia da Chembion, é um pouquinho diferente a metodologia, porque ela é dupla migração. Nós recebemos 500 testes, então já foi uma limitação, porque já era um número menor de amostras que nos foi enviado. E nós, para fazer, então, essa testagem, nós utilizamos 497 amostras de voluntários, então, a sangue total. A validação foi com os mesmos sistemas de metodologia laboratorial para as amostras. Tivemos 194 amostras positivas e 302 verdadeiro negativas. A gente gosta de trabalhar sempre com pelo menos 200 amostras verdadeiro positivas, mas nem sempre é possível. A gente estava limitada pelo quantitativo de testes que nos deram. Uma amostra das 497 foi excluída, porque na primeira corrida, teste rápido deu inválido e não tinha kit para fazer, então, reintroduzir essa amostra. Nosso cálculo, então, foi baseado, finalmente, em 496 amostras. Nós encontramos uma falso reagente e 3 falso não reagente. Isso deu uma sensibilidade de 99,7%, uma especificidade de 98,5%, valor preditivo positivo de 99% e preditivo negativo de 99,5%, também atingindo os valores determinados, superiores aos determinados pelo Ministério da Saúde, e um índice de concordância capa excelente, 0,983.
O outro teste que a gente validou, e o Ministério ainda não recebeu o relatório, portanto, os dados aqui são preliminares, foi o Med-Levson, HIV sífilis também. Da mesma forma, nós fizemos a testagem de sífilis e o professor Orlando fez HIV. Nesse painel, porque a gente foram 900 testes, nós utilizamos painel comercial de seroconversão, aqui foi um pouquinho diferente, e 880 voluntários que assinaram TCLE. Do teste comercial das amostras de soroconversão, nós tivemos reatividade para 3 dos 4 membros, também no componente treponêmico. Desculpa, esse era só treponêmico. Então, tivemos aqui perda de um das amostras. A validação das amostras comerciais, das amostras clínicas foi a mesma. Tivemos 207 amostras verdadeiro positivas, 601 verdadeiros negativos, 3 falsos reagentes e 3 falsos não reagentes. Sensibilidade desse kit ficou em 99,5, a especificidade 96,6, valor preditivo positivo 98,5, valor preditivo negativo 98,8. Esse teste foi, então, aprovado com valores superiores ao determinado pelo Ministério. Ele tem um problema, eu não trouxe o slide, porque, como a gente não entregou o resultado para o Ministério, eu achei que pôr o slide não seria bom, mas parece que o kit tem um problema de base, que ele recomenda menos tampão do que deveria ser, e algumas amostras não migram ali. Então, ele vai precisar ter algum ajuste, é um ajuste realmente pequeno, mas vai precisar. A detecção o outro kit avaliado foi o sífilis duo, de Bill Manguinhos, também metodologia Chembio, para detecção qualitativa de anticorpos treponêmicos e não treponêmicos. Então, esse é o kit tão sonhado para quem faz sífilis, que é um kit TREP não TREP. Ele teve um desempenho... para isso, a gente usou também os 17 membros do painel do painel da Boston Medical Corporation e 498 amostras de voluntários, e Bill Manguinhos parece que sempre economiza para nós, ou ele manda 500 amostras, ou ele manda 600, a gente nunca recebeu um quantitativo suficiente para testar com folga o kit. E a validação treponêmica foi exatamente a validação que a gente fez com as mesmas metodologias. Nós trabalhamos, então, com 105 amostras verdadeiro positivas e 393 verdadeiros negativas no componente treponêmico. Encontramos 5 falsos reagentes e 2 falsos não reagentes. A sensibilidade, então, desse kit no componente treponêmico foi de 98,1, especificidade de 98,7, valor preditivo positivo 95,4 e preditivo negativo 99,5. Também passando bem dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério, e um índice de concordância capa de 0,958. A validação, a caracterização sorológica das amostras com a metodologia não treponêmica foi feito com a RPR-Bras da LaborClean. E as amostras eram 105 verdadeiros positivos, 393 verdadeiros negativos, e então já dá para ver que eram as mesmas amostras que foram reativas nos testes treponêmicos, eram amostras verdadeiros positivas mesmo. E nós tivemos nesse componente não treponêmico 38 falso reagente e 30 falso não reagente. Isso deu uma sensibilidade de 70% para o componente não treponêmico e uma especificidade de 90%, com valor preditivo positivo de 66,4 e um valor preditivo de 92,
Não é novidade que o resultado seja esse. 2 minutos, serei bem rápida. E porque não tem sensibilidade estabelecida pelo Ministério da Saúde e especificidade para esse teste. O índice de concordância capa foi moderado. Nós testamos também esse teste, esse kit com 2 matrizes, soro e sangue total, e verificamos algumas discordâncias. No componente treponêmico, 2 amostras foram reagentes no sangue total e não reagente no soro. Isso é quase inexplicável, porque a quantidade de anticorpo no soro sempre é muito maior. E no componente não treponêmicos, nós tivemos 4 amostras não reagente no sangue total e reagente no soro, e 6 ao contrário. Quando a gente olha os resultados discordantes, não é nada diferente do que já foi na caracterização internacional desse kit, mas nos chama a atenção que, se olhar as 2 matrizes aqui, sangue total e soro, no componente treponêmico, a gente tem perda de uma amostra com título 1:1, que no soro não detectou, e perda de uma amostra no componente treponêmico de 1:8, que também não foi detectado aqui. Mas, quando a gente olha o componente não treponêmico, então a gente tem, para títulos baixos, uma perda enorme, porque ele detectou apenas, eu vou falar só de sangue, já que eu não tenho mais tempo, apenas 3 amostras reagentes com título 1:1, 2 reagentes com título 1:2, 3 reagentes com título 1:5, e 13 reagentes das 14, que isso é uma boa notícia, com título 1:8, e a partir de 16, todas foram muito concordantes. A preocupação que eu tenho, e isso é uma preocupação pessoal, em relação a disponibilizar um teste TREP não TREP no Brasil, é que ele seria de muita importância, especialmente em clínicas, em unidades básicas, na decisão de fazer o tratamento, porém ele teria um risco enorme de fortalecer um conceito que existe em alguns locais, de que se tenta colocar um cutoff para título de VDRL. Ao colocar esse cutoff para título de VDRL, no Brasil, nós perderíamos todas as pessoas com títulos baixos que podem corresponder à latência. E nós temos muita latência não tratada no Brasil. A gente sabe que a chance de uma gestante transmitir sífilis é muito maior se ela estiver em sífilis primária ou secundária, mas existem artigos reportando a chance de 40% em sífilis latente. E eu acho que as sífilis que chegam muitos nos locais são de pessoas com sífilis latentes, porque o depoimento da médica intensivista pediátrica lá do Hospital Universitário de Florianópolis, ela fala que 70% das crianças que chegam com sífilis congênita no HU fizeram 6 ou mais consultas de pré-natal. Isso significa que existe uma chance enorme desse cutoff andar como conceito pelo Brasil, e as mulheres com títulos baixos não receberem tratamento. Então, embora eu sonhe com um teste rápido, TREP, não TREP, nós temos que mudar muito a cultura dos profissionais para entender que um teste não treponêmico, não reagente, nesse cenário, não deva ter investigação com um teste não treponêmico laboratorial, com a história clínica e segmento, especialmente tratamento das mulheres nesse momento de epidemia de sífilis. Bom, aqui era um resumo, eu não tenho mais tempo. Eu agradeço muito. Obrigada. Ok, gracias. Entonces tenemos, Carlos, ¿dónde está Carlos? Tenemos unos minutos para preguntas. Sí. Entonces, no sé si hay preguntas de la sala para nuestros panelistas. Hemos tenido 3 presentaciones distintas sobre un tema que es importante, que es transmisión vertical. Hemos tenido la visión desde el lado de la infectología, desde el lado de las políticas y también desde el lado del laboratorio.
Bom dia, meu nome é Paula Távora, eu sou médica patologista clínica e uma entusiasta desse tema. Queria agradecer e parabenizar todas as apresentações. E a minha pergunta vai para a Maria Luísa, com relação a se você teve a oportunidade de investigar naquelas amostras em que você rejeitou, né, por falsos não reagentes ou reagentes, e se no seu trabalho você fez correlações de todas as suas observações com algum dado pré-analítico, uma vez que você abordou o tema dos profissionais que você teve no seu grupo de pesquisas, como que a fase pré-analítica pode ter de componentes de interferência? Obrigada pela pergunta, Paula. A gente quer investigar tudo nas amostras, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre me preocupo muito em relação às amostras é a presença de fator reumatoide, de EFAM e isso. Então, assim, eu não trouxe essa caracterização, mas eu acho que a gente tem que pensar no teste rápido da mesma forma que a gente tem que pensar em qualquer teste laboratorial. As amostras que deram falso positivo e falso negativo nesse cenário clínico são amostras que não deram falso positivo e falso negativo com todos os testes laboratoriais. Então, assim, eu tenho um componente treponêmico que não deu falso positivo com 3 metodologias treponêmicas e deu falso negativo com o teste rápido. Então, eu fico pensando que isso é uma questão metodológica de capacidade de detectar o antígeno e que aí o fabricante tem que resolver. Porque, sim, as amostras que vão dar falsos positivos pela presença de autoanticorpos, essas amostras, imediatamente, elas precisam ser excluídas da avaliação, exatamente porque não é esse fator de confusão que a gente quer. A gente quer saber se, na prova do teste, ele é capaz de detectar tão bem quanto um teste de laboratório. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que, de fato, o componente não treponêmico ele é desafiador, porque se a gente pensa assim, a experiência que eu tenho com o anticorpo de HIV, quando a gente faz controle interno de reação, para você chegar numa amostra de HIV, chegar em 4,5 do cutoff, você tem que diluir essa amostra de HIV para 100 mil. Quando você trabalha com uma amostra de sífilis, por mais reativa que ela tem, ou seja, você dilui, você não consegue diluir. Então, é um anticorpo de outra categoria, um outro tipo de anticorpo, ele é um anticorpo mais frágil em relação, digamos, à robustez que teria uma amostra. Tanto é que, com sífilis, a gente tem que cuidar, você não pode congelar e descongelar várias vezes, porque você vai perder título. Então, claro que talvez a gente devesse trazer os resultados mais completos, mas aqui, nesse tipo de avaliação que eu estou trazendo, o que eu quero é comparar com o que eu encontro no laboratório, com aquela amostra, com os testes de laboratório. E isso para mostrar que o teste rápido, como qualquer outro teste, porque em laboratório quem faz sorologia sabe o quanto a gente sofre com algumas amostras, quando eu estou trazendo o teste rápido, eu estou dizendo, ele vai ajudar muito, mas ele não é milagroso, ele vai ter problemas. Então, assim, a gente convida quem faz teste rápido a não esquecer clínica, a não esquecer história do paciente, a não esquecer protocolo de diagnóstico e todas as outras coisas. Porém, o teste rápido, como point of care, a gente viu aqui, ele resolve mais de 95%, 96% dos casos, fazendo com que os serviços de saúde e
o sistema de saúde precise se dedicar com mais cuidado a muito menos pessoas. Então, assim, o teste rápido traz, mesmo com a limitação que eventualmente a gente encontra, ele traz acesso de fato. Seus resultados estão ótimos. Então, é isso. Gracias. Roxana, por favor. I'd just like to also say that I think the results that you get with a rapid test is made up of two components. One is the test itself, the methodology, the targets, but on the other side, the natural history of the infection, right? So for HIV, HCV, all these viral infections are systemic infections. They elicit very high levels of antibody. So that's why for rapid HIV tests, rapid HCV tests, we could expect the rapid test to perform in the high 90s in terms of percentage of sensitivity compared to a lab-based test. Syphilis is a mucosal immune infection and does not elicit high levels of antibody. That's why for many years, companies try to make oral syphilis tests to go with the HIV and oral HCV tests, but failed because of the low levels of antibody. So I think that we could never expect the syphilis test to perform the way that HIV tests. So I think that we had a meeting at WHO with about 50 experts around the world, and based on not only the characteristics, the natural history, but also modeling data in terms of elimination of mother-to-child transmission, studies have shown in Tanzania and other places that if you have an RPR titer of 1 in 8, that is the critical point at which you really need, you show that the woman has active syphilis. And if you treat that, then the woman would not have adverse outcomes of pregnancy. Women who have titers less than 1 in 8, who never got treated, have the same results as all the other women. And so I think that we need to make sure that the tests detect anybody with a titer of 1 in 8, which in this case you show that at 1 in 8 you could detect 13 out of 14 cases, which means the tests will do well to prevent vertical transmission. So that's an important thing to remember. I'm disappointed too that the non-triple, non-treponemal component does not do as well as the treponemal one, because we like to use this test for MSM, for other at-risk populations, and now we don't know whether to use it or not because we don't have the benefit of those studies to show what is the critical cutoff for treatment. Só para fazer um comentário, trazendo um pouco disso aí que tanto a professora Rosana quanto a doutora Maria Luísa trouxeram, é muito importante, assim, aqui no Brasil, quando a gente vai olhar as notificações dos casos de sífilis congênita, a gente tem um dado que essas gestantes, o diagnóstico de sífilis nas mães dos RN que tiveram sífilis congênita, cerca de 70% dessas gestantes diagnosticaram no primeiro ou no segundo trimestre. Então, isso para representar que essas mulheres foram diagnosticadas com sífilis no momento oportuno para tratamento da sífilis. E 81% dessas mulheres passaram pelo pré-natal. Então, corroborando que assim é muito importante a gente ter justamente essa discussão e ter testes muito bons, como a professora Maria Luísa trouxe, mas esse teste está disponível para o seu profissional de saúde e saber interpretar esse teste e a gente ter a questão do tratamento oportuno. Então, quando a doutora Rosana traz a questão do medo da aplicação da penicilina, isso é uma realidade muito forte aqui no Brasil, que de todos os nossos treinamentos e oportunidades que a gente tem no território de ir falar e fazer capacitações sobre sífilis, disso ser uma questão muito debatida. Então, do profissional só querer fazer a penicilina
no lugar que tiver equipamento de emergência, ou só querer fazer a penicilina, encaminhar o paciente para um pronto-socorro, ou querer só fazer a penicilina na presença do médico. Então, tudo isso são questões que fazem perda de oportunidade para tratamento e perde todo o sentido de eu ter um teste point of care, que é justamente de eu fazer todo o processo, né, da avaliação, da testagem, o diagnóstico e o tratamento no mesmo momento, e sabendo que para sífilis, quanto mais tempo essa mulher estiver sem o tratamento da sífilis, maior o risco da transmissão vertical desse agravo. Obrigado. Okay, with this, I will finish this. I mean, there are some take-home messages. Basically, we need to integrate more policy and services. We need to increase the access. I mean, this is an issue of equity to access to tests, but also to vaccination in some special populations. So we need to improve our health services, as Rosanna said, and also the quality control of the tests we use is critical and very, very important. So with this, I would like to thank my speakers and this roundtable. So thank you.